Corinthians consegue os 3 pontos fora de casa, se mantém vivo na Copa Sul-Americana, mas o resultado é importante de fazer as ressalvas. O Corinthians venceu e não convenceu, tem problemas para serem arrumados, mas tem o copo meio cheio, tem o copo meio vazio. Vamos aqui de pós-jogo falando de Nacional do Paraguai 0, Corinthians 2. O Timão conseguiu se recuperar da derrota para os reservas do Argentino Júnior, conseguiu vencer pelo placar de 2-0 o Nacional do Paraguai, lanterna do grupo F, em uma partida onde o Corinthians mais uma vez não jogou bem. E aí a gente começa já na escalação que já começou a deixar o torcedor preocupado quando Antônio Oliveira divulgou os seus 11 iniciais. As mudanças principais, nós tivemos o Paulinho jogando como primeiro volante no lugar do Ranielli, lesionado, nem viajou para o Paraguai. No meio de campo, Biro foi uma surpresa tentando ser o meia de criação no lugar do Garro. E no ataque, as mesmas opções, com Mosquito, com Wesley e o Romero centralizado. Na defesa, Carlos Miguel, titularzaço, já assumiu agora, parece que de vez, o posto de titular no gol alvinegro. Fagner na lateral direita, Hugo na lateral esquerda, Kaká e Félix Torres. Não tinha uma expectativa, de repente, do Gustavo Henrique ser utilizado, o Yuri Alberto Coronado, que foram para o Paraguai, até mesmo, de repente, do Mateuzinho jogar no lugar do Fagner para poupar o lateral direito. E a primeira etapa a gente viu o Corinthians com diversos problemas, faltou criação, faltou jogadas, realmente passou de uma forma lenta, não faltou futebol do Corinthians na primeira etapa. E no segundo tempo, o Antônio demora para fazer as mudanças e demora também, faz algumas escolhas erradas em relação aos jogadores que entraram, como, por exemplo, mantendo o Paulinho dentro de campo, mas acaba tendo o próprio Mateuzinho que faz o segundo gol, né, acaba entrando também, é uma das primeiras opções dele, mas apesar de tudo, né, no momento que o Corinthians estava sofrendo, que o Carlos Miguel mais uma vez estava salvando o timão, as mudanças deram resultado, né, a entrada do Yuri Alberto fez o Romero jogar pela lado direito e um cruzamento do Yuri Alberto, do Romero pelo lado direito, encontra o Yuri Alberto naquela movimentação típica de quem sabe jogar, porque ele consegue se desvencilhar. Então, você que não viu o gol, é interessante ver a movimentação do Yuri Alberto, ele saindo da marcação para poder cabecear e abrir o placar. Teve um gol anulado depois do Romero e tem o gol do Mateuzinho, dando números finais 2-0. Então, as mudanças acabaram melhorando um pouco o timão, mas não foi aquela mudança, não foi aquele futebol de encher os olhos, e isso a gente precisa pontuar. Esse é um problema em relação ao momento atual do Antônio Oliveira. Conseguiu lá, vamos no copo meio cheio, 4 jogos que o Corinthians não é derrotado, o Corinthians vem nessa sequência de, pegando rapidinho, agora até me deu branco, caramba, realmente deu branco, galera, nossa. Ainda bem que a gente grava o vídeo também com o computador do lado. Deu branco, deu branco. O Corinthians venceu o Fluminense, nós estávamos esquecendo. Venceu o Fluminense, venceu o América de Natal, empatou com o Fortaleza e agora tem a vitória contra o Nacional. Então são 4 jogos seguidos sem derrota, com 3 vitórias nessa história. O Corinthians se mantém importante para a Copa Sul-Americana, porque o Argentino Júnior, que era visto também ao lado do Corinthians como a grande potência do grupo, né? Antes, quando saiu o sorteio, todo mundo falava que o Argentino Júnior e o Corinthians iriam lutar pela primeira vaga do grupo, e com os resultados dessa terça-feira, o Racing lidera, ganhou mais uma partida, ganhou por 2-1, chegou aos 8 pontos conquistados, é o líder do grupo, com o Corinthians na segunda posição com 7, e o Argentino Júnior com 8. Qual que é o cenário em relação a isso? Então, de repente, também o lado positivo do Corinthians ter vencido a partida fora de casa. O Corinthians agora faz 2 jogos da Neoquímica Arena, encarando o Argentino Júnior na próxima semana e depois fecha a fase de grupos pegando o Racing. Se vencer o Argentino Júnior, chegar a 10 pontos, o Corinthians matematicamente garante pelo menos a segunda vaga do grupo, então iria para aquele playoff, então não teria a chance de avançar para as oitavas de final, claro, disputando com o time da Libertadores, um dos terceiros melhores colocados, algo que o Corinthians passou no ano passado, né? Saiu da Libertadores e entrou na Copa Sul-Americana. O ideal é classificar em primeiro, e para isso, a gente pode falar, o Corinthians só depende dele. Se vencer o Racing, vencer o Argentino Júnior e vencer o Racing, o Corinthians termina na primeira colocação do grupo, consegue passar, porque a gente está falando, o Racing tem um ponto na frente. Se o Racing ganhar do Nacional do Uruguai, a última partida é Corinthians e Racing, 2 vitórias mais 6 pontos, o Corinthians classificação garantida. Então tem
esse lado positivo do resultado. O lado negativo, atuações ruins de vários jogadores do Corinthians, mais uma vez, Fagner, nulo, Paulinho, Paulinho é muito complicado. Hoje até começa a ter aquela coisa de falar para que você vai renovar o contrato do Paulinho. Ele é um jogador, hoje ele é um jogador que não tem mais corpo, não tem mais pique para poder marcar como um primeiro volante, e ele era um segundo volante nos áureos tempos. Ele não é mais aquele jogador que tem o vigor físico para poder ficar fazendo o vai e volta, né? Vir para marcar e subir para o ataque para ser o elemento de surpresa. Não tem a qualidade na criação de jogadas, não dá para ser um meia também no time, como o Antônio já tentou. Contra o Nacional, ele foi uma figura nula na partida. Guilherme Biro ganhou uma chance, mas não rendeu, acabou também entrando no meio do meio de campo, que não rendeu em nada, e vem de novo aquela reclamação que eu falo, bato numa tecla em relação ao Antônio Oliveira, que é insistir com 3 atacantes quando você não tem o meio, você não tem jogadores para criar jogadas para os atacantes. Não tem jogadas de cruzamento, não tem passes, não tem triangulação. Quem tentou fazer uma coisa diferente de novo foi o Wesley. Não fez uma grande partida, mas aí tem um lance que, inclusive, eu passei para o pessoal no meu Twitter e passei para alguns colegas no WhatsApp, onde você, analisando a jogada, é um frame de 4 segundos, onde você vê 4 jogadores do Nacional do Paraguai marcando o Wesley, 2 dobrando e mais 2 na sobra. Tinha um jogador que estava para tentar achar um passe para um jogador que estava da área, mas o que ponto em principal? Você não vê os jogadores do Corinthians se aproximando do Wesley, dando opção. Então o Wesley, toda jogada precisa driblar, porque falta alguém para fazer uma tabela, para fazer aquele que a gente fala de 1-2. O Roberto acabou entrando bem, marcando gol. O Romero indo para a lateral, saindo do centroavante improvisado, conseguiu render melhor ali pelo lado direito do campo, mas não foi realmente. E dá pra, mais uma vez, Carlos Miguel, um dos melhores em campo, eleito também um dos melhores jogadores na partida. Isso diz muito. O Carlos Miguel não pode ser tão exigido contra o Racing, contra o Nacional do Paraguai. E não dá para falar também que o Corinthians, porque estava sem o Raniel e sem o Garro, sofreu para ganhar. E, além de tudo, né, a falta de criação no meio de campo mostrou por que o Garro é tão importante, e eu não consigo entender porque tem alguns torcedores e colegas da mídia que criticam o Garro, falam que ele erra muito passe, que se esconde do jogo. O Garro é um dos jogadores mais eficazes que a gente tem no Corinthians, não foge do jogo, é um cara de criação, é um meia clássico, ele que coloca os jogadores na cara do gol, e sem ele o Corinthians perde muito qualidade. O Antônio precisa começar a achar essas soluções, precisa achar alternativas de jogo, não dá para jogar sempre num 4-3-3, principalmente quando você não tem uns meias de criação. E não dá para entender também por que o Coronado foi para o Paraguai e você, na hora que precisa melhorar o meio de campo, ele saca o Biro, coloca o Mateuzinho e deixa o Coronado no banco. Se não tinha condição física, nem viajasse. Então é isso. Quando eles conseguem o resultado, fica mais tranquilo em termos do resultado para pegar o Flamengo no final de semana. Mas esse é assunto para a live do sábado, para a gente poder trocar ideia aqui no canal Futejots. Beleza, galera? Abraços.